Boa noite, boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos. Como sempre, é uma alegria, né? Estar aqui, fazer a abertura aqui, substituindo o Adelito, porque ele não está. Então, a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência. Direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres se alimentariam. E não veríeis mais, nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso, ajudai com o que tendes de melhor. Os infelizes, dai porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houveres feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena, amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora. Esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em reconhecendo-o no mundo dos espíritos? Desejo que compreendeis bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente, e, entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. Vou parar aqui que a lição é grande, né? Hoje eu li uma postagem da Elizabeth Lacerda, onde ela dizia assim: quem é o seu Judas, né? Quem é o nosso Judas? Quem é o meu Judas, né? Eu falei, eu não sei não, mas que eu devo ser o Judas de alguém, né? Eu fiquei refletindo e achei uma lição assim perfeita, profunda demais, onde ela relata nesse pequeno trecho que ela coloca lá, que é do Chico Xavier, que é quando Maria Madalena encontra Jesus, quando ele ressuscita, né? A gente sabe, né? Aí ela chega perto dele e ele diz para ela assim: Maria, eu ainda não subi, eu ainda não saí do ciclo da terra, eu ainda me encontro aqui, ainda não fui à luz do Pai. Eu ainda estou por aqui. Ao contrário, assim que eu despertei da cruz, assim que eu despertei, fui desperto, eu acordei com os gritos de um irmão. E ao invés de subir, eu mergulhei nas trevas. Fui no mais profundo das trevas, porque eu ouvi os gritos de um irmão que eu muito amei, né? Que eu amei com toda a força do meu coração. E quem ama não deixa aqueles que amou para trás, né? Não pode ser indiferente, são palavras minhas, não pode ser indiferente àqueles que são caros para o seu coração. Como que eu vou subir à luz do Pai deixando quem eu amo em desespero? Aí ela, nossa Senhor, mas quem? Quem é esse irmão que te fez mergulhar tão profundamente nas trevas? Ele diz para ela assim: eu ouvi os gritos de desespero e mergulhei, porque eu reconheci a voz. E quando eu cheguei lá, ele estava quase enlouquecido de tanta dor, de tanto desespero. Me demorei por acalentá-lo. Após muito tempo de aconchego, aí você imagina ele colocando no colo, né, abraçando, foi que ele conseguiu dormir, se acalmar. Mas quem era, Senhor? Judas. É de arrepiar, né, gente? É de arrepiar. E nós, alguém dá um cutucão na gente, a gente quer logo fulminar, né?
fica a lição do amor, porque ele está dizendo aqui, amai-vos uns aos outros. Eu acho que é o exercício mais difícil que a gente tem, em especial dentro do nosso lar, porque não tem calo mais, como diz, não tem calo mais seco do que parente, né? É calo seco. Né? Então é isso, gente, só para reflexão nossa, tá lá Elizabeth Lacerda lá no Facebook, muito bonito o texto, a forma como ela colocou. Eu convido a todos para fechar os olhos nesse momento, agradecendo a Deus, o dom da vida, agradecendo a esse Pai maravilhoso que tem paciência, que espera o tempo que o nosso tempo, Ele não desiste de nós, porque Ele sabe quem seremos no amanhã. Seremos todos luz, pois somos cria dele. Mestre amado Jesus, Mãe Santíssima, agradecemos pela oportunidade do trabalho, não de dar trabalho. Agradecemos por essa casa que nos acolhe. Agradecemos pela confiança em nós para a execução das suas tarefas nessa comunidade do Jardim Galo. Pedimos as suas bênçãos protetoras e o despertamento de cada um de nós para essa nova era. Que sejamos todos seus parceiros, seus companheiros de trabalho. Fica conosco para todo sempre. Que assim seja. Noel, please. Vou ajustar a câmera. Tá dando de ouvir aí, tranquilo, né? Se bem que eu acho que a voz vai alcançar direitinho. Não vai ter muito problema não, né, Paulo? Vai não. É só direitinho, mas o que é legal é que às vezes fala um pouquinho mais baixo e o microfone capta. Então vamos lá, mais uma vez agradecer pela oportunidade, né, de estarmos aqui reunidos. É sempre um prazer estar aqui. Essa galera eu já conheço há muito tempo, né? Isso que eu lembro, né, Zé? E o que eu não lembro deve ter muito mais tempo ainda. E como eu falo que nada é por acaso, às vezes a abertura tem tudo a ver com o tema que a gente vai conversar um pouco, tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo também no nosso país e em especial da Semana Santa. O que foi dito aqui, o tema principal que falar pela caridade. E o que eu preparei que a gente conversasse hoje, que nós vamos tratar hoje, como sempre, do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos ter como pano de fundo o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e em especial nas instruções dos Espíritos que falam do orgulho e a humildade. Mas antes de entrar propriamente no assunto, no tema de hoje, eu acho que a semana nos leva a comentar alguma coisa desses dias que nós passamos, né? Afinal de contas, nós estamos na Semana Santa, né? Hoje, um sábado de aleluia, que foi muito bem colocado pela Nani aqui, uma passagem de Judas, é onde a gente aprende desde pequeno o dia que a gente vai malhar o Judas, não é isso? Hoje é o dia que vai malhar os Judas, pendurar, bater, aquele negócio todo, que traz uma simbologia, mas quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo, vai descobrindo outros significados para isso, né? Ou seja, tinha que acontecer, estava escrito de alguma maneira, tinha que acontecer, e aquele que sofreu tudo isso sabia, melhor do que ninguém, e cabe a gente estudar um pouco mais, ter as lições referentes ao acontecimento e tocar adiante com aquilo que é o conhecimento verdadeiro, né? E o que nós comemoramos ontem? Que hoje é um sábado de aleluia,
E ontem foi o quê? Que foi a sexta-feira da paixão, né? Sexta-feira Santa, que onde Jesus passou pelo Calvário, e a gente lembra, quando não é pelos escritos, pelos textos, pelos filmes que a gente assiste. E eu acredito que todos nós que somos cristãos, assistindo ao filme, a gente sofre. Imaginando a situação como foi, a gente se dói. E agora, será que a gente, de certa forma, participou daquele momento? Será que nos dias de hoje a gente, em algum momento, se coloca numa situação parecida com aqueles que estavam naquele momento lá atrás? 2018 anos se passaram e a gente vem construindo um futuro melhor, desenvolvendo nossas habilidades, as nossas potencialidades, principalmente morais. Mas será que a gente está caminhando num ritmo bom para que a gente possa ter um amanhã melhor? Eu acho que o tema aqui não poderia ser melhor abordado. Caridade, como já foi dito, e especificamente orgulho e humildade. Tem a ver com o momento? Tem a ver com a situação? Tem a ver com a nossa condição? Será que somos orgulhosos? Será que temos humildade? A gente vai discorrer um pouco nesse sentido. Mas eu gostaria, antes de tudo, que a gente, quem souber, reza, quem não souber, presta atenção nas palavras, porque eu acho que é uma forma da gente reverenciar tudo aquilo que já foi construído pelos nossos pais, pelos nossos avós e por todos eles, desde quando Jesus veio e mostrou o caminho, a verdade e a vida, que a gente está justamente seguindo, trilhando esse caminho na condição de cada um de nós. Então eu convido para a gente rezar um credo aqui, para a gente dar continuidade na nossa conversa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cremos na vida eterna? O que a gente faz aqui se a gente não acredita na vida eterna? Se a gente tem como princípio da nossa doutrina espírita as reencarnações sucessivas, as vidas sucessivas, muito provavelmente já vivemos outras vidas. E será que, como comecei a falar, será que nós não estávamos naquele dia quando foi colocado uma decisão entre Jesus e Barrabás? Será que a gente não estava lá? E se nós não estivéssemos, se nós não estivemos naquele período, e se estivéssemos, será que a gente teria forças e condições de gritar por Jesus ou gritar por Barrabás? Se aqueles que estiveram mais próximos, que conheceram os seus ensinamentos ao pé do ouvido, em alguns momentos se negaram, será que nós faríamos diferente? Pedro negou. Judas, como foi colocado aqui, tinha uma missão e fez-se cumprir. Muitos certamente disseram que não conheciam para não sofrer alguma represália. E será que nós faríamos diferente? A gente tem a certeza disso? Nós estamos seguros disso? Fica para reflexão. Mas ele fez o processo dele. Veio, informou, deixou os seus ensinamentos. E de 2018 anos para cá,
a gente vem lembrando, através de nossos antepassados e através de nossas vidas passadas, esses ensinamentos. Felizmente nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, onde temos muitos ensinamentos, e o que eu vou falar em específico aqui foi dito em 1863. Quantos anos, mais de 150 anos, se passaram dessa mensagem e que nós ainda estamos no caminho da evolução? Quantos anos mais vamos precisar para que a gente possa estar seguro de que estou certo de virtudes e estou desapegado dos defeitos? Quanto tempo a gente vai precisar disso? Como que a gente se assemelha àquela situação de Jesus? Hoje, quando a gente se depara com alguma pessoa que praticou um mal contra alguém, ou por um roubo, ou por uma agressão, ou por algum assassinato, como que a gente se conduz? Qual é o nosso posicionamento para com este? A gente vê a situação e se coloca na condição de tentar encontrar uma explicação, um argumento que possa apaziguar, ou, na maioria das vezes, a gente já vem numa condição de condenar. Na maioria das vezes, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente lê, é algo relacionado a uma condenação, a uma reprovação, a uma condição não muito boa para com aquele. É certo que a conduta, se praticou um ato como esse, não foi a correta, mas da mesma forma o nosso posicionamento também não é um dos mais corretos. E aí, o que a gente deve fazer? Se nós estamos numa condição de evolução moral, se nós procuramos informações a respeito da vida de Jesus, da conduta de Jesus, dos ensinamentos, onde a gente fala que é cristão e aos quatro cantos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, se numa situação provocada eu me conduzo a ser o carrasco, eu não estou me colocando na condição de amar o próximo como a mim mesmo. Afinal de contas, felizmente, nós não temos olhos aqui para tomar conta da vida dos outros, nós não temos interesse em pegar uma coisa do outro, nós não temos nenhum problema com o outro agora que a gente possa atentar contra a própria vida, contra a vida dele, mas isso não nos isenta de acontecer alguma coisa nesse sentido amanhã ou depois. Ou todos nós aqui estamos isentos de praticar um mal contra um irmão? De jeito nenhum. Depende só da ofensa que a gente recebe, da provocação que a gente tem, e a partir daí a gente tem uma reação. Se a gente ouve que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus, numa situação dessa, a gente é provocado, mas muitas vezes a reação esperada é outra. Não falamos que ficamos cegos se mexer com um próximo da gente? Fale de mim, Zé, mas não fale da minha mãe. Mexa comigo, mas não meta o dedo no meu filho. Então, dependendo da provocação que a gente é colocado, a gente toma uma reação. E o que a gente vem fazer aqui? É justamente reforçar o nosso entendimento como cristão, para que numa situação de provocação eu me coloque como um verdadeiro cristão, que eu tenha condições de me conter, que eu tenha condições de me equilibrar, para não tomar uma decisão muitas vezes equivocada e que eu possa me arrepender futuramente. Provocação temos todos os dias. Afinal de contas, nós estamos aqui num mundo de expiação e provas.
Toda hora a gente passa por provação. Vai depender da nossa disposição em lidar com aquela situação para que eu seja aprovado ou reprovado. E aqui nós estamos trabalhando com orgulho e humildade. Sendo sinceros, nós estamos mais inclinados ao que leva o orgulho e todos esses defeitos ou a humildade e todas essas virtudes? Cada um faz a sua verificação, faz o seu entendimento, a sua reflexão. Mas e o que é o orgulho? E algo que possa nos colocar numa situação de inferioridade, é conveniente que a gente não fale, né? É conveniente que a gente segure. Mas a gente conhece a nós mesmos, né? A gente sabe, no íntimo a gente sabe o que a gente tem que melhorar, que tem que evitar ser um defeito, e aquilo que tem um potencial bom que eu posso ainda ficar melhor. Mas muitas vezes a gente está numa situação dessa de orgulho. Quando a gente acha que a gente é superior a algum, não, isso aí só eu sei fazer, o outro não está podendo fazer. É uma posição orgulhosa de nossa parte. Quando a gente vê um que quer se mostrar do outro, eu sei fazer tal coisa, eu sou formado nisso, tenho pós-graduação nisso, mestrado nessa condição, doutorado, o que ele está querendo demonstrar? Além de todos esses conhecimentos que ele obteve. Pode estar vindo carregado um pouquinho do orgulho, né? De se mostrar uma condição superior aos demais. Nós temos excelentes professores, nós temos excelentes mestres. Se ele está na condição de professor, é porque ele tem condições de ensinar. Nós, como alunos, temos a obrigação de ouvir e aprender. Só que mesmo os professores, mesmo aqueles que estão à frente, têm seus mestres, têm seus professores. E com eles aprendem também. E esse é o ciclo da vida. A gente vai aprendendo, uma hora a gente está ensinando, mas na maioria das vezes a gente está aprendendo. Mas teve só um que veio e é chamado mestre dos mestres, que tem esse título. Mas precisou de uma universidade, precisou da faculdade para ser considerado mestre? O que se diferenciou dele? Foi o conhecimento nas ciências, nas artes? Foi o conhecimento em quê? O que ele tinha de diferente de todos nós para que ele pudesse ser considerado o mestre dos mestres, o professor dos professores? O que ele tinha de diferente? Era orgulhoso, né? Era muito orgulhoso? Era impaciente, né, Zé? É muito impaciente. Não ouvia ninguém, não tinha respeito para com os outros, não tinha uma palavra amiga para aquele que precisava, não era caridoso. O que ele tinha de diferente que a gente não tem? Na realidade, tudo isso que eu disse são condições nossas. Ele não tinha nada disso, mas tinha a humildade. A humildade, como? Amor de sobra. Porque quando a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, na maioria das vezes é da boca para fora. Na maioria das vezes é da boca para fora. A gente coloca um pouco mais próximo daquilo que a gente fala quando a gente está se referindo a algo que a gente gosta, a um filho, a um irmão, a mãe, a alguma pessoa que a gente gosta muito. Aí se aproxima do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas as nossas ações corriqueiras se mostram diferentes. Um olhar de desdém, a impaciência, a maledicência, é o desdém. Isso são condições nossas. E o que a gente faz aqui? Que a gente pergunta sempre, a gente vem reforçar tudo isso que a gente tem de bom para que a gente possa melhorar lá na frente.
Não é pelo fato de ter destratado ontem que eu vou destratar amanhã ou continuar destratando. É aproveitar essa oportunidade para fazer uma reflexão diante daquilo que eu leio, daquilo que eu escuto, daquilo que eu vivencio, para que eu não venha tomar a mesma decisão amanhã. Se eu errei ontem, que eu faça uma reflexão, que eu deixe o meu orgulho de lado, que eu deixe essas diferenças de lado e possa seguir meu caminho adiante. É que eu ofereça o outro lado amanhã. Aquele que foi injustamente, como foi dito pela Elaine, foi entregue, foi ele. Vou dar um beijo e você vai saber quem é aquele que se diz o rei. Aquele que foi traído diante da sua misericórdia, da sua condição moral elevadíssima, foi capaz de resgatar lá no fundo aquele que tinha sido o traidor. Demonstração de humildade, demonstração de amor, demonstração para a gente ficar relembrando a cada dia. Ele passou por diversos tormentos por conta daquele processo e tinha que passar. Como a Elaine falou, às vezes uma palavrinha qualquer que nos magoa é o suficiente para a gente ficar revoltadíssimo. Uma palavra mal colocada, às vezes com um irmão, a gente deixa de falar com o irmão. Porque a mãe, às vezes, fez um bolo que o irmão mais velho gosta, fez um de trigo quando eu gosto de chocolate, isso é motivo para ficar chateado. Sinceramente, isso é motivo para ele ficar chateado? A gente vai colocar onde para justificar isso da gente? Põe na conta do orgulho? O que justifica isso? E será que cada um de nós não tem as suas particularidades, as suas situações onde a gente se enquadra nessa situação? Por bobeira. Se muito bem a gente botar a situação e falar, poxa, mas por conta disso você está chateado? O que ele fez? Ele está justificando isso por quê? Muitas vezes não se justifica. Eu acho que na maioria das vezes não se justifica. Mas é mais fácil a gente apontar o dedo e dizer uma situação que foi colocada de forma indevida do que tentar entender e oferecer uma outra situação para o outro. Pode parecer mais fácil se for com o filho, né? Quando o filho erra, o pai vai procurar justificá-lo, vai procurar entender, porque no fundo, ele vai fazer uma reflexão e falar: onde eu errei para que ele tivesse essa conduta? O que eu fiz para que ele pudesse entender e se comportar de tal maneira? Mas aí eu estou querendo justificar o meu ato e não o ato do outro, né? Então é isso que a gente tem que se colocar, na condição do outro, sem querer justificar uma falha, pensando ou achando que essa falha foi nossa. Por quê? Porque senão isso é questão de orgulho. A nossa tarefa desde pequeno, desde um filho pequeno, é orientá-lo para que no futuro ele tenha vida própria. Afinal de contas, o jargão é: a gente cria o filho para o mundo. Enquanto é pequenininho, a gente evita de botar a mão na tomada, né? Como eu não estou muito todo o tempo em casa, então eu vou ter que dar um jeito de tapar a tomada para que ele não venha se machucar. Quando ele vai crescendo, vão surgir outros problemas. E quando ele tem uns 10 anos, mais ou menos, que já dá conta de ir à padaria sozinho, o pai e a mãe falam: olha, quando for atravessar a rua, preste atenção nos dois sentidos da pista e depois atravesse. Passe só lá onde tem o sinal, passe no semáforo, mas espere o carro passar, o carro parar para você poder atravessar. E assim ele vai assimilando esses ensinamentos do pai e da mãe e vai se tornando cada vez mais independente. Com 15 anos ele já dá conta de pegar um ônibus ali para ir para a escola, que é em outro bairro, em outra cidade. Por quê? Porque já assimilou outros conhecimentos. Agora vamos imaginar se esse adolescente
tivesse que ser acompanhado pelo pai ou pela mãe todo o tempo, qual o mérito que esse adolescente tem? Se ele está na barra da saia da mãe ou no colo do pai o tempo todo? O que ele aprendeu para tocar a vida adiante? O que o faz diferente aos olhos de Deus? Afinal de contas, o anjo da guarda vai ter que cuidar da gente até 30, 40 anos? Os espíritos que me acompanham não esperam que eu seja um pouco mais independente e tome as decisões corretas ao longo da vida? Ou ele vai ter que sempre estar no meu ouvido? Noel, está errado, vá por aqui, não faça isso. Não. É para isso que a gente vem aqui, inclusive, para ouvir, assimilar e tomar a decisão mais correta possível. Fazer com que esses ensinamentos que foram dados pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus avós, eu toque adiante, que eu possa lembrar do filme que assisti ontem na Semana Santa e fazer a diferença na minha ação amanhã. Se eu aprendi, se eu assisti ontem que eu devo ter respeito para com o outro, amanhã eu vou desrespeitá-lo? Está errado. Se eu aprendi ontem que não devo meter a mão no que é do outro, eu vou ficar de olho no que é do outro, pelo lado e vacilando, eu vou pegar esse celular? Está errado. Essa é a conduta que a gente espera que o seu filho tenha, que um conhecido tenha. Não, está errado. Mas é no dia a dia que a gente vai colocando esses ensinamentos em prática. A gente espera que o filho venha tomar a bênção da mãe e que a mãe possa falar: que Deus te abençoe e te faça muito feliz, que Deus te proteja e te conduza no caminho do bem, que tenha a humildade de receber isso, assimilar, sair e voltar para casa com todos esses ensinamentos do seu pai, da sua mãe. A gente ouve falar muito, professores dizem, né? Não. Quando sai de casa, chega aqui, é outro menino. É outro. Aqui se transforma. Em casa é um santinho. Aqui é o Tasmania. Quem conhece o Tasmania aí? Aqui é o Tasmania. Vira aquele. Mas no fundo, a gente conhece o nosso filho. Porque chega e fala: ó, fulano fez tal coisa. Falando: conheço meu filho. Ele não fez tal coisa. Ele é isso, ele é aquilo, mas isso ele não faz. A gente conhece. E por que a gente conhece? Porque a gente sabe que ele é nosso filho, ele é fruto dessa árvore aqui. Eu confio nele. E é isso que o filho espera que a gente faça com ele. Que a gente dê autonomia ao longo do tempo, e a partir do momento que ele for assimilando tudo isso, a gente vai dando um pouquinho mais de corda. E o filho, que às vezes: poxa, eu não posso fazer isso porque meu pai não deixa, minha mãe não deixa. Pare e pense: será que você realmente está preparado para receber essa responsabilidade, essa carga? Se eu te soltar agora, eu posso ficar despreocupado que você vai se virar sozinho? É um dilema. Vale tanto para o pai, que às vezes está querendo soltar, mas acha que não está no momento, e o outro que quer ser solto e acha que já conhece tudo. Aí fica o ensinamento na zero. Cada passo de uma vez, e a cordinha vai sendo solta ao longo do tempo, e amanhã a gente vai vendo quem é que tem razão nesse processo. A verdade é a seguinte: 2000 anos já se passaram e nós ainda não aprendemos o verdadeiro valor daquele que veio nos mostrar. Se estamos engateando nesse quesito, talvez fosse interessante a gente olhar com um pouco mais de carinho as nossas ações. Por quê? Nascemos, crescemos e daqui a pouco a gente vai voltar. Será que quando a gente chegar no juízo, como acabamos de rezar, à direita de Deus Pai, de onde serão julgados os vivos e os mortos, quando chegarmos nesse momento, será que a gente vai ter mais virtudes
a apresentar ou mais defeitos a serem restabelecidos? Será que a gente vai se colocar numa condição de orgulhoso ou seremos considerados humildes? Perfeitos a gente sabe que não vai ser dessa vez ainda, né, Zé? Dessa vez não dá conta ainda. Mas a gente pode melhorar bastante desde quando a gente vem para cá. E como que a gente vai mudando? Como que a gente vai melhorando? Dia após dia. Da mesma forma que se a gente pegar um pano muito sujo e pegar para lavar, às vezes na primeira enxaguada não vai sair tão limpo. Mas se eu seguir adiante, na próxima vai ficando um pouquinho mais limpo, um pouquinho mais limpo, um pouquinho mais limpo. Pode ser que lá na frente ele ainda sobre ao vinho. Mas vai precisar que todo dia passe por aquele mesmo processo. Limpar, escovar, espremer, para depurar para frente. E será que a gente está, na nossa condição humana, acordando todo dia e tendo bons propósitos, tomando decisões corretas nesse sentido? Será que a gente está nesse sentido? Eu acredito que a gente esteja, mas será que a gente não está a passos lentos? Será que a gente pode correr um pouco mais? Vai depender de quê? Vai depender de cada um de nós. É certo que nós já tivemos o exemplo daquele que é considerado o melhor na vida e mostrou que é possível. Muitas vezes a gente se coloca na condição de impossível porque não se coloca numa condição de aumentar a sua fé, de aumentar o seu entendimento e assumir a responsabilidade de mudar. A conduta que a gente tem hoje vai nos levar amanhã a uma situação. Mas se eu não mudo a minha conduta de vicioso, amanhã eu não estarei numa condição melhor. Se eu sei que tenho que trabalhar, por exemplo, no meu vício no álcool, eu tenho que começar a diminuir o álcool para que amanhã eu esteja liberto. Se eu tenho o vício do cigarro, eu só vou ficar curado se eu parar de fumar. E se eu tenho que perguntar alguma coisa para você, é o seguinte, Zé, me presta R$1.000 aí. Agora, presta R$1.000 aí. Você tem, Zé? Não tem. Beleza. Se eu te pedir, me vê 500. Tem 500? Também não tem. Beleza. O que eu quero chegar com isso? Se eu te perguntar o seguinte, o que você tem hoje aí para você me oferecer? Por R$50. Materialmente R$50. E agora vamos para o campo moral. O que você pode me oferecer? Conhecimento de alguma coisa? Um diálogo? Uma caridade? Legal. O que eu quis mostrar foi o seguinte: a gente distribui, a gente pode ceder, a gente pode passar o que eu tenho. Se você me pede dinheiro, mas não tem dinheiro, fica para uma próxima vez. Se você me pede um ombro amigo e eu tenho condições de receber e te dar esse ombro amigo, eu te ofereço. Se você me pede um conselho e eu estou preparado moralmente para te dar esse conselho, eu te dou esse conselho. Se eu tenho amor, eu tenho condições de passar amor. Mas se eu não estiver envolvido nas virtudes, eu dou o quê? Eu ofereço o que eu tenho. Se eu for alguém que costuma falar mal dos outros, mesmo quando for provocado a dar um conselho, eu vou ser surpreendido a estar dando um mau testemunho. Se eu tenho uma conduta de ficar prestando atenção no que é do outro, eu vou sempre passar alguma coisa onde eu possa te instigar a olhar o outro. Como eu falei, a gente só dá o que a gente tem. Se a gente tiver amor, a gente dá amor. Se a gente tiver rancor, a gente oferece rancor.
Se a gente tem água limpa, a gente dá água limpa. Se a água suja, a gente dá água suja. E muitas vezes a gente dá sem perceber. Às vezes a gente pronuncia algo que seja para diminuir o outro. Até uma situação hipotética. Por exemplo, Zezé, com a esposa e os filhos, vai no aniversário de um conhecido. Aí quando chega lá, ele foi sozinho e falou: cadê esse Silênio? Por que esse Silênio não veio? Esse Silênio nunca veio na minha casa. Peraí. Ao passo de ficar contente com mais uma visita em casa, a pessoa está ligada naquele que não veio. Cobrar alguma coisa, destacar ou potencializar algo que naquele momento às vezes nem faz tanto sentido. Então é isso que a gente tem que se ligar. Ao passo, muito obrigado pela sua presença, que bom que você veio. Sinta-se à vontade, a casa é sua, aproveite. Fizemos essa festa com carinho. Então muitas vezes a gente se coloca nessa condição e a gente nem percebe. Cadê fulano? Fulano nunca veio na minha casa. Não vem em casa de pobre não, é? Aí falando, poxa, a gente pode ter outra conduta. E é isso que vai nos alimentando de coisas boas ou de coisas ruins. E muitas vezes a gente faz sem perceber. Então é isso que a palavra está nos dizendo aqui agora. Orgulho ou humildade? Eu tenho que me aliar ao mundo. Então que eu me alie à humildade, que eu possa trilhar pelo caminho do bem, que eu possa oferecer ao outro uma palavra de alento, uma palavra de carinho, um ombro amigo, e não enfatizar aquilo que está me mostrando mais negativo. É fácil, volto a dizer, quando a gente está lidando com alguém que a gente gosta muito, o filho, a esposa, o marido. Com o filho, ele pode ter errado, a gente vai arrumar um jeito de contornar aquela situação, dizer que errou, mas oferecer o outro lado. Quando a gente não tem tanto carinho assim, muitas vezes a gente já detona logo. E aí, faço a lembrança: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se a gente se considera um cristão, que a gente tem que ter esse mente todo dia, né? Se eu ainda não estou preparado para dizer eu amo incondicionalmente, tenho amor por todos, que eu pelo menos respeite, né, Zé? Que a gente fala aqui direto, que eu pelo menos respeite. Se tiver condições, se eu tiver a possibilidade de dizer respeito, já está valendo. Já levo um algo mais para quando lá na frente, Zé, for chamado aos apontamentos. Opa, esse aqui foi um cara que respeitou muito. Não teve o amor incondicional, mas está num processo evolutivo. Mas já está numa condição melhor do que foi. Se eu tiver isso em mim, a gente vai melhorar a cada dia, sem fazer muito esforço, mas sendo vigilante. É o orar e vigiar, né, Zé? É prestar atenção nisso, porque muitas vezes a gente é levado e a gente nem percebe. Quando você se dá conta, você já se envolveu numa palavra mal colocada, num pensamento destrutivo, numa visão que você nem deveria ter. Já falamos aqui, mas nunca é bom, nunca é demais relembrar. A palavra tem poder, todos nós acreditamos. Da mesma forma que a gente fala assim: meu filho, vai com Deus, que Deus, Nossa Senhora, te proteja. Isso é muito forte. E se a gente mal dizer, vá para o diabo que carregue, isso tem força? Isso tem força. E se acontecer, nós temos responsabilidade nisso? Para tudo nós temos responsabilidade. Se nós agimos, alguma reação a gente vai ter nesse sentido. Se você proferiu isso, alguma coisa vai voltar para você. Então que a gente tenha em mente os bons propósitos, as boas palavras, os bons pensamentos, porque isso tem diferença e faz diferença no nosso entendimento. Aí ele começa assim: que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos.
venho até vós para encorajá-los a seguir o bom caminho. Isso aqui foi escrito em 1863 pelos Espíritos. 800 e tantos anos depois do mestre vir e apresentar que isso é possível. E ele teve que relembrar. Será que nesses 150 anos já foi dito por diversas vezes? Nós vamos precisar de quanto tempo ainda para entender essa mensagem? Será que vai precisar repetir igual uma ladainha de todo dia? A gente, olha, nós temos que controlar a nós mesmos, sendo pacientes, sendo menos orgulhosos, procurando saber da sua própria vida. Eu vou ter que celebrar a importância de ter a caridade, de ser humilde, de ser laborioso, trabalhar para o bem de todos, respeitar o próximo. Quanto tempo ainda a gente vai precisar disso? Para Deus, não vou dizer que é indiferente, mas Ele é muito paciente, né, João? Eu falo, seria muito bom, meus filhos, eu imagino que Ele dissesse assim: se vocês melhorassem essa condição o quanto antes, para o seu próprio bem. Afinal de contas, quando a gente bota alguma coisa que é mais direta na nossa vida, mais próximo da gente, fica mais claro. Por exemplo, vai ter uma condição de vida muito melhor aquele que é fumante e deixar de fumar, né? Se parar de fumar, vai ter uma condição física melhor, vai respirar melhor, certamente vai prolongar a sua vida. E se a gente colocar nessas virtudes, se eu aumentar as minhas virtudes, será que eu vou ter benefício com isso? Certamente. Mas é um desafio diário que a gente tem que se colocar e enfrentar, porque não é fácil. É mais fácil a gente se deixar levar pela porta larga do que se endireitar para entrar na porta estreita. Mas já não foi dito? A porta estreita é a que vai te levar ao sucesso, é o que vai te levar à evolução. Cabe a quem mudar o comportamento, mudar a rota para direcionar aquela porta estreita. Cabe a quem? Ao seu pai? À sua mãe? Ao filho? Aos amigos que dão força sempre? Cabe a quem? Cabe a cada um de nós. Cabe a cada um de nós. E que cada um de nós tenha o tempo de perceber isso o quanto antes, né? Porque quando a gente fala, você tem que fazer tal coisa, você tem que mudar o seu posicionamento. Se eu não assimilar isso, se eu não entender que isso é bom para mim, eu não vou fazer. E muitas vezes eu vou até ficar chateado com ele que falou isso comigo. Então eu tenho que entender, interiorizar isso e assimilar que isso é bom para mim, que isso é bom para tudo que me diz respeito. Mas para isso eu tenho que fazer uma reforma íntima. Para isso eu tenho que ser um pouco mais humilde. Eu tenho que ouvir o outro. Eu tenho que aprender com aquele que eu falei que num determinado momento é aluno, mas pode me ensinar. Eu posso aprender isso aqui com meu filho. Eu posso aprender essa lição com a minha filha. Eu posso aprender a lição com um desconhecido. Mas que eu tenha a humildade de assimilar, entender e falar: isso realmente é bom para mim. Isso realmente tem tudo a ver com o posicionamento de um cristão. Porque dizer que é cristão, quando estamos aqui todo mundo quieto, sem sermos provocados, é fácil, né? Não é fácil. Não, eu não estou com fome agora não, mas é porque eu acabei de comer. Aí eu não estou com fome. Doce, não estou afim de doce não. Bom, eu acabei de comer um bolinho de chocolate. Aí é fácil eu segurar essa tentação. Mas quando a gente é provocado, você tendo que dar seu posicionamento ali, sendo instigado, aí que a prova vale. Aí que a prova vale. No momento de desespero, no momento onde você tem que se manter calmo, é aí que a prova vale. Mas é aí que Deus nos oferece esses momentos aqui. Quando a gente lembra em casa, eu deveria ter sido um pouco mais indulgente, deveria ter sido um pouco mais calmo, não deveria ter falado palavras tão duras. A gente sabe depois, mas ainda bem que a gente tem essa oportunidade de fazer essa reflexão.
Por quê? Se eu tiver a possibilidade de chegar em casa e falar, olha, naquela hora eu não fui muito bem, você me provocou, mas tudo bem, eu gostaria que a gente apagasse isso e tomasse um outro rumo. Me desculpa, não queria fazer dessa maneira, foi muito duro. E se a gente não tiver essa possibilidade, como que a gente vai ficar? Sabendo que a conduta não foi correta, de tempos atrás, a gente já sabe disso, que eu deveria ter sido um pouco mais calmo, um pouco mais paciente, não fui, mesmo sabendo, e lá na frente eu não tive a oportunidade, a possibilidade de me emendar, de retrucar, de oferecer a outra face. Como que a gente vai ficar? A gente vai ter que esperar outra vida? Se for o jeito, tudo bem. Mas será que a gente vai levar uma carga maior por conta disso? Se eu tive a oportunidade de me tratar como meu irmão e não tive o interesse, não tive a atitude, não tive a possibilidade, porque eu não quis, de me retratar com ele, alguma coisa vai sobrar para mim. Então é isso. Volte ao seu irmão, reconcilia-vos com ele e depois vamos seguir a caminhada junto. Quem que é mais próximo da gente? Quem que é mais próximo do Senhor? Quando fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. De quem que o senhor lembra quando fala assim do próximo como a ti mesmo? Quem são esses próximos, mais próximos? O que o senhor acha? Pode ser um filho? Pode ser um filho, que ele está mais próximo, né? Nossa família são os mais próximos. Então tá bom, vamos considerar o próximo, esses mais próximos da gente. Quando fala próximo, são todos, mas os mais próximos. Muitas vezes a gente tem uma conduta com o filho, com a esposa, diferente de um amigo do trabalho, de um colega da escola. Mas diferente da seguinte condição: eu trato melhor o meu colega na escola, o meu colega no trabalho, do que o meu filho ou a minha esposa. Em casa eu brigo, em casa eu sou o durão, em casa quem manda sou eu. Mas na rua eu me comporto como um bom cidadão, com um cordeirinho. Foi isso. O ensinamento está dizendo é isso mesmo. Não falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se o seu filho ou a sua esposa estivesse tendo a conduta que o senhor tem com eles, estava bom? Aí fala, não, estava bom não. Não, aí não. Não, assim não. Mas por que não? Então por que pode tratá-los dessa maneira e o tratamento inverso está incorreto? Está baseado em quê? Opa, a gente já pode ir no indicativo aqui do orgulho. Não é a mesma condição que você estava querendo? E o orgulho que você não deixa escondido? É no detalhe que a gente se perde. E às vezes a gente não explica. Não, porque eu sou o pai. Então, como pai, a gente deveria ensinar diferente, conduzir diferente, conduzir de uma maneira onde o relacionamento fosse o mais tranquilo possível. E não baseado no medo, baseado na dominação, baseado muitas vezes no financeiro. É no lar que a gente vai aparar essas arestas. Não é à toa que a gente veio junto ali. Não é à toa que eu aceitei ser pai dessas meninas. Não é à toa que eu aceitei casar com essa mulher para que a gente constituísse essa família. Não é à toa. Ou a senhora acredita que é à toa ser mãe dele? E você também acredita que sua mãe é por acaso? Tem que ter alguma coisa, né? Tem que ter muito mais do que afinidade. E o que a gente aprende? Que na realidade a gente vem para aparar algumas arestas e caminhar no caminho da evolução junto. Por quê? Se eu tratei lá atrás e aceitei recebê-la como mãe e o senhor como meu pai, nós vamos como irmãos, isso é um acordo, e isso é acordado, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, isso é acordado.
para o bom desenvolvimento de todos, para que lá na frente pai e mãe tenham cumprido com a sua missão, estabelecido as suas compensações e levado adiante essa família, levado adiante esses filhos. Por outro lado, quando a gente acorda, eu aceito, eu faço dessa maneira, e por algum descontrole, algum desequilíbrio, alguma ponta fora do eixo, não segue o caminho que foi acordado. Se não der certo, né, Zé? Vai ter que fazer diferente. Mas aquilo que foi tratado, se não foi compensado dessa forma, dessa maneira, numa outra vem para você cumprir com aquilo que prometeu. Não é isso? Mas, se nós estamos a caminho da evolução, a caminho do desenvolvimento, mesmo não lembrando desse acordo, e na maioria das vezes ele é providencial para não atrapalhar, para que não acelere e não desperte o meu orgulho, para que não desperte a lembrança negativa que eu tenho do outro, para que não me atrapalhe daqui para frente, eu não lembro das coisas. E melhor que seja assim, né, Zé? Melhor que seja assim, para não me atrapalhar e não atrapalhar todos esses que a gente vem junto, para que lá na frente a gente possa lembrar e falar: valeu a pena, cumprimos com mais uma etapa das nossas vidas e vamos tocar adiante o caminho. Lembrar desses ensinamentos e, a rigor, o nosso fardo é muito pesado aqui. E para a gente falar se é muito pesado, a gente tem que comparar com algum, né? Então vamos comparar com o que foi pesado mesmo. Se a gente comparar com o fardo de Jesus, o nosso fardo está pesado? Está pesado? Não está pesado não. Mas, acho que é aí que a gente tem que se desenvolver melhor. Eu ainda não estou na condição de Jesus para suportar tudo que ele suportou. Mas, baseado nas palavras, Deus dá o frio conforme o cobertor, aquilo que eu estou recebendo, eu tenho condições de levar adiante. E eu vou cumprir. É o que a gente ouve quando muito militar, eu nem servia, mas militar a gente ouve falar. Missão dada é missão cumprida, né, Zé? Então, a missão foi dada, que a gente assimile, eu vou cumprir essa missão. Por mais difícil que seja, eu vou cumprir a missão. Ah, cara, mas não dá não, eu tenho um filho lá que não, parece que a vida dele é para me atentar, cara, eu não dou conta dele. Se a missão dele é te atentar, a sua missão é segurar, é suportar. Vença. Mais cedo ou mais tarde ele vai cansar de te atentar e ele vai demandear para o seu lado. Mas não dou conta. Dá. Se não desse conta, você não teria aceitado e Deus não teria te concedido. Então, vamos cada um com a sua cruz, seguir o trieiro e vamos embora. Vai valer a pena e vai mudar alguma coisa a gente ficar reclamando das coisas? A vida está difícil, meu filho. Você vai ficar reclamando da vida? Vai ficar reclamando da vida? Aí a gente, no mínimo, a gente fala: se eu começar a reclamar, vai me ajudar em quê? Vai facilitar, Zé? Se não vai facilitar, vai dificultar. Então eu não vou reclamar. Vamos arregaçar as mangas e vamos fazer diferente. Se eu tenho aquele filho que é complicado, eu vou ainda alimentar com ele? Pô, você realmente é muito difícil, hein, cara? Você ninguém aguenta, hein, cara? Você está ajudando ele? Não, a relação só está ficando pior por conta disso. Porque você está se entregando. Não dou conta desse moleque. Então você está fraquejando. Se a palavra tem poder, nós falamos agora, que a gente restabeleça, ou que estabeleça, né, Zé? Aquele momento do evangelho no lar, onde você possa entrar em comunhão com Deus e pedir por todos aqueles que você gosta, por todos aqueles que você quer bem, que Deus possa agir. É nesse momento que você fala: Senhor, que me ajude. Eu estou quase entregando uns pontos, não entrego pelo Senhor, porque eu acredito, tenho fé que o Senhor vai me ajudar nessa tarefa. E vai. Reza numa semana, reza na outra semana, e vai cozinhando o gado. A gente fala, daqui a pouco as coisas vão melhorando. E assim você vai tomando gás,
vai se fortalecendo para ir adiante. Por outro lado, se ficasse reclamando, não vai dar certo, não quero mais, abandono, lavei minhas mãos com você, ganhamos o quê? Falei há pouco, nós acordamos de vir pai, mãe e os filhos para que a gente se desenvolvesse junto. Se eu lavo as mãos para com qualquer um desses, está me ajudando o quê naquilo que eu acordei? Em nada. Então eu estou deixando um para trás. E foi isso que Jesus nos ensinou? Não. A gente tem que seguir todo mundo adiante. Se tem caminho para todo mundo, apesar da porta ser estreita, cada um no seu tempo, cada um buscando o seu caminho, entrando na fileira para passar adiante. E cada um tem a sua responsabilidade. Pai tem sua responsabilidade, mãe tem sua responsabilidade, filhos têm suas responsabilidades. Cada um tem sua responsabilidade. E assim a gente vai tocar na vida, e assim a gente vai seguindo adiante. E para finalizar, só fazendo um paralelo dessa semana que nós estamos, e já falei um pouquinho do orgulho e da humildade, só para ler um trechinho onde os Espíritos nos adverte, onde ele fala o seguinte: o orgulho é terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que títulos e riquezas são recompensas dadas a seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Mas eu me seguro nessa. O orgulho é terrível adversário da humildade. O orgulhoso, ele não vai se entregar à humildade. Não tem. Não se junta. Orgulho e humildade não têm condições de conviverem juntas. Foi por isso que eu falei, num extremo da terra e o outro extremo do céu. Se nós estamos nesse miolo, nós temos muito a percorrer para que a gente possa se desgarrar de todos os orgulhos, de todos os problemas, os defeitos que a gente tem, que a gente ainda tem, mas que a gente tem um caminho muito grande a seguir no rumo da humildade. E qual a nossa grande parceira para que a gente possa se tornar humilde, ou que a gente possa ter essa bem-aventurança que Deus nos promete? Que eu possa me valer da caridade. Aquilo que eu falei aqui. O que você tem? Você tem coisas boas ou você tem coisas ruins? Que a gente possa se valer das coisas boas e dar as coisas boas. Mesmo naquele momento que eu for tentado, provocado a dar um posicionamento que não vá contribuir, que eu me contenha e eu possa oferecer algo de bom. Muitas vezes, que a gente nem sabe, a gente é levado a dar um conselho, e esse conselho que a gente espera que seja bom, possa até salvar aquela vida. A gente não sabe o que o outro está pensando. Então eu vou falar alguma coisa que poderá vir a complicar a vida do outro? Não. Porque sem saber, a gente pode estar recebendo alguma responsabilidade nesse sentido. Então, se eu tiver o entendimento da providência divina, na oportunidade que for falar algo que seja construtivo, algo que seja benéfico, que eu fale. Se por acaso eu for intuído a falar uma coisa que seja maléfico, que eu me cale, que eu não fale. Pode ser o momento da libertação do outro. Por outro lado, se eu equivocadamente me pronunciar, pode ser o momento de aumentar um pouco da minha carga, um pouquinho mais do meu problema. Eu tenho que me distanciar. Então, que a gente tenha em mente a possibilidade e a disposição de, sempre que preciso, fazer a caridade e, na maioria das vezes, se colocar como humilde, porque, afinal de contas, nós temos muito mais a aprender, a conhecer do que a ensinar. Nós estamos num processo de evolução e, como Jesus já bem colocou, nós somos crianças
no caminho do reino dos céus. E como criança a gente não sabe, da mesma forma que aquele pequenininho que a gente tem evita ou coloca uma proteção ali na tomada para que ele não se machuque, se nós somos comparados, nós somos considerados por Deus crianças, nós ainda estamos engateando nesse processo da evolução. E se nós estamos ainda engateando, que a gente tenha o entendimento de eu posso ser melhor, posso sempre ser melhor, mas vai depender de mim, vai depender da minha condição, vai depender da minha atitude em ser melhor ou não. Ok? Então é isso que eu queria colocar para vocês hoje, deixar a importância da caridade e a humildade frente às posições de orgulho. Alguém tem alguma pergunta para o Noel? Obrigado, Noel, pela palestra, muito boa. Tocou assim naquele ponto, os laços de família, né? Laços espirituais e laços materiais. Por incrível que pareça, os laços materiais que vêm no estado de reajuste é uma porcentagem esmagadora daqueles que vêm por afinidade, por amor. Então, todos nós somos postos em provas todos os dias. Tiro por mim. Dar a receita para os outros é muito bom, né? Assim, mas como fácil de confio, aquele caminho é fácil demais. Agora é difícil. Você tenta a sua própria casa, pôr aquilo em prática é difícil, né? Então, eu acho que é uma tarefa difícil, dura, mas tem que ter assim muita fé e perseverança. E aqui eu acho que é o lugar certo, nós estamos buscando força para isso. Assim, eu sou posto em provas todos os dias, eu acho que uma das provas que eu sou colocado todo dia no trânsito. Se você for toda hora, uma coisa bem que outra vez, se você irritar, não é difícil. Fala uma vez, fala outra, tentando melhorar em cada dia aqui para buscar essa força. Mas é isso aí, convido todos a fechar os olhos por um instante, levando nosso pensamento para o nosso Pai maior. Senhor Deus, Senhor da vida, Mestre amado Jesus, Mãe Santíssima, que é a patrona, dona desta casa. Em primeiro lugar, queremos infinitamente agradecer por esses momentos que passamos aqui, nos buscando força, nos reconfortando para seguir nossa caminhada evolutiva. Agradecer por esta palestra, pelos trabalhos que é realizado nesta casa, e assim temos infinitamente a agradecer. E em segundo lugar, pedir as tuas forças, as tuas bênçãos, que nos abençoe, fortalecendo em cada um de nós a fé, a esperança e principalmente o amor. E assim, uma bênção do nosso Pai maior, do nosso Mestre amado Jesus e do nosso Mãe Santíssima, vamos encerrar a nossa palestra de hoje.